License Manager para adicionar perfil, e aí teve problema, eu consegui adicionar perfil. Então, o que a gente combinou com ela? Ou hoje, no finalzinho da aula, a gente retoma isso, se ela vier para cá, ou se não, na aula de logística, ela vai fazer esse processo. O que a gente vai falar? Qual que vai ser o papo de hoje e de amanhã? Nós vamos falar basicamente da árvore de categorias e cadastro de produtos na loja. Por que serão 2 noites? Por que a gente vai organizar hoje falando na estrutura em si, e amanhã a gente vai falar do cadastro do produto em si? Porque a ideia é a gente entender o seguinte: a estrutura de departamento da Vtex, ela segue uma lógica própria de hierarquia: departamento, categoria e sub, e atributos de produto e SKU que podem ser associados a diferentes níveis de categoria. Então faz parte do nosso processo de informação, faz parte do nosso processo de cadastro, entender a hierarquia da informação. Então, antes de eu sair cadastrando na Vtex ou montando uma árvore de navegação na Vtex, eu preciso montar a árvore de navegação no Excel, por exemplo. Eu tenho que entender a hierarquia da informação e aí executar os processos de cadastro dentro da plataforma, para quando eu chegar no cadastro de produto em si, na hora de publicar o cadastro de produto em si, na hora de importar o cadastro de produto por planilha, por exemplo, está tudo redondo. E o que é tá tudo redondo? Puxa, é comum a gente montar um Excel, fazer um monte de PROC-V lá, formatar o Excel no padrão Vtex, na hora de importar, dá erro de categoria, porque a categoria não está pronta. Dá erro de marca, porque a marca não foi cadastrada ou não estão ativos dentro da loja. Então, quando a gente for pensar em navegação, eu tenho que entender. Esses são os níveis de informação, o nível de peso, vamos usar esse termo, para a loja. Então eu tenho lá a árvore raiz, que é o que está dentro da raiz da Vtex, não tem o que fazer nela, ela não é uma categoria, você não consegue publicar um produto lá dentro, você não consegue ativar um produto lá dentro. Aí eu tenho o primeiro nível que é o departamento, segundo nível categoria, terceiro subcategoria. Se eu sair do vertical Vtex, se eu sair do admin da Vtex, e começar a pensar como gestão de categoria, o meu primeiro nível de categoria, ou o meu departamento de produto, tem que estar os produtos relacionados dentro de uma área. Departamento de moda feminina. Nós vamos ficar muito exemplo em moda, porque moda é fácil, é simples, e aí essa mesma lógica e estrutura eu posso replicar para outros modelos. E aí cada operação, cada loja, trabalha essa estrutura lógica de produto. Então quando eu estou pensando numa loja de departamento, C&A, Riachuelo, Renner, alguma coisa assim, então eu tenho lá uma área da loja que vende os produtos que atendem o público masculino. Outra área, eu tenho os produtos que atendem o público feminino. E o que tem dentro do departamento de moda feminina? Tudo que veste mulher. Entendendo de moda masculina, tudo que veste homem. Então eu estou criando um grupo de produtos que se substituem ou se complementam no processo de consumo. Essa regra se aplica para todo mundo dentro desse exemplo de C&A, dentro desse exemplo de Renner? Depende. Se eu tiver um catálogo muito amplo, eu preciso, quanto mais amplo for, maior é a necessidade de agrupar os produtos dentro desse segmento. Então, se eu for dentro da Marisa, por exemplo, eu não preciso ter um departamento de moda feminina, porque eu já tenho um departamento. A loja é de moda feminina. Eu trabalho em estrutura de outros departamentos. Eu vou trazer a logística, vou entender a lógica de categoria. Dentro do departamento de moda feminina, eu tenho as categorias blusa, eu tenho as categorias vestidos, eu tenho as categorias calças, eu tenho as categorias shorts, eu tenho as categorias moda íntima, categoria acessório. O que muda do departamento para categoria? Numa categoria, eu tenho produto substituto. Então, eu tenho uma calça que vai ser substituída por outra calça. No departamento, eu tenho calça e blusa. E a subcategoria, qual que é o papel dela? É quando eu estou olhando dentro de uma categoria específica, um grupo de produtos específico. Calça jeans, eu posso tratar como uma subcategoria, e calça
de alfaiataria, outra subcategoria dentro de calças que está dentro de moda feminina. Pô, e se eu fosse a Marisa? Vamos pegar a Marisa porque é moda feminina. Se eu fosse a Shoulder, beleza. Então o meu departamento poderia ser calça e a minha o meu departamento passaria a ser calça e a minha categoria passaria a ser calça de alfaiataria, é que eu fico com sarja na cabeça. Calça de alfaiataria e outra categoria de calça jeans. Eu não preciso ter uma subcategoria. Não existe a necessidade de eu descer mais um nível pensando em subcategoria. Então a gente tem que entender o seguinte, puxa, eu tenho que estruturar a minha árvore de navegação de acordo com o meu mix de produto. Pô, professor, mas cara, dentro de calça jeans, eu tenho calça que é estonada, eu tenho calça que é descosturada, eu tenho calça que é escura, eu tenho calça que é clara. Esse tipo de subdivisão eu posso tratar em atributos. Eu posso agrupar os produtos por tipo de acabamento. Eu posso agrupar os produtos por cor. Então, quanto mais amplo for o meu sortimento, maior a necessidade de eu trabalhar com a estrutura de departamento, categoria ou subcategoria. É agrupar esses produtos por solução. Cadastro direto na VTEX ou pela RP? Depende muito da operação que você está rodando. Se for uma operação mais estruturada, então tipo, é uma indústria que já está rodando, que o produto já existe tecnicamente lá no RP, então pegar o Millennium, então um RP um pouco mais complexo. A sugestão é, desenhe essa árvore de categoria no Excel. Eu estou com o meu computador aqui, eu posso pegar no intervalo e mostrar como é que é um exemplo de árvore de categoria por Excel. Desenhe essa árvore de categoria no Excel, valide essa árvore de categoria dentro dessa lógica de como é que eu agrupo os produtos, vai lá no Millennium, estrutura a árvore de navegação dentro do departamento e-commerce no Millennium, e aí sobe tudo via Millennium. Pô, eu sou uma operação pequena. Puxa, o que é uma operação pequena? É um cara que está subindo na loja VTEX e está usando Bling, ou Tiny. Faz na VTEX, deixa redondo na VTEX e importa a estrutura que tiver na VTEX dentro do RP. Tem 20 dias mais ou menos, a gente fez o Go Live no e-commerce da loja Casa Cor. Como é que é a estrutura lá? Ela é uma estrutura diferente dessas duas que eu falei. Então eu tenho a plataforma VTEX como site Casa Cor. Mas para vender ingresso para Casa Cor ou... Vai vender produto. Vai vender o produto numa estrutura de marketplace. Então eu entro pela Casa Cor. O ingresso mais irônico que possa ser, ou óbvio, o ingresso não é vendido na VTEX. É vendido numa outra solução de título. Sim, porque qual que era a demanda do projeto específico para Casa Cor? Cara, a gente quer que a mostra Casa Cor São Paulo seja um produto que esteja vinculado com os ambientes Casa Cor São Paulo, que estão vinculados aos arquitetos Casa Cor São Paulo, que estão vinculados aos produtos que decoram esses ambientes. Beleza. Então o projeto que entrou no ar dia 28 de maio é essa primeira estrutura de conteúdo. Então a gente seguimos essa estrutura de organizar a informação. Então eu tenho um departamento que é Mostra São Paulo, eu tenho uma categoria que é o tipo de ambiente, cozinha, sala, blá, blá, blá. E aí eu tenho a subcategoria, que são os ambientes em si. Eu não tenho o terceiro nível de subcategoria, eu já entro com o ambiente do profissional. Então, tipo... Mas a mesas e cadeiras... Tá dentro de um departamento que chama loja, aí dentro do departamento loja, aí... Você está dando esse exemplo, que é uma coisa que sai totalmente do convencional. Olá. Tudo bom? Como é que a gente tratou na Casa Cor? Para mim é mais importante, pensando como projeto Casa Cor, ou para a Casa Cor, é mais importante falar quais são os objetos de decoração, os produtos de revestimento, os produtos de acabamento. Então eu tenho um departamento que chama loja, dentro desse departamento que chama loja eu tenho os tipos de produtos disponíveis no evento, e dentro desses tipos de produto eu tenho o produto em si. Eu trabalho só com 2 níveis, departamento de categoria. O exemplo da Casa Cor vale porque, assim, a gente não customizou tela institucional no site. Então, quando a gente for navegar, quando tiver as 23 mostras no site, é um departamento que chama mostra. Quando você entrar hoje no site
e for na categoria ou no departamento profissionais, é um departamento VTEX, e cada um dos profissionais é um produto VTEX com layout customizado. Então, entender essa estrutura de onde dentro do departamento eu agrupo produtos complementares, permitiu a gente no projeto da Casa Cor, por exemplo, ter 3 verticais totalmente distintas, com uma estrutura de navegação de pastas totalmente distintas, que eu consigo cruzar elas entre si. E aí vocês subiram pela VTEX ou pela Horizon? Aí a gente fez tudo na VTEX, deixou tudo pronto na VTEX, e aí a gente importou para um Seller Center para fazer a distribuição para os sellers, que vai ser o marketplace dos produtos. O que eu integro com o Seller Center? Só a categoria loja. Se a gente não tivesse essa visão de departamentos distintos falando separadamente, ia começar a misturar as coisas, eu não conseguiria fazer o cruzamento entre arquiteto, produto e ambiente. E evento, consequentemente. Beleza? Olha só um exemplo de desenhar uma árvore de categoria. Pô, eu tenho dentro de um departamento masculino, tenho calça, tenho camisa, tenho bermuda, tenho polo, tenho acessório, e assim por diante. Se eu entrar no departamento feminino, apesar de vender roupinhas, as categorias são diferentes. Então eu estou olhando lá, tenho blusa, vestido, saia, shorts, acessórios e calçado. Em algum momento eles vão se sobrepor, calça, por exemplo, e shorts, eu devo ter nos dois, eu deveria ter nos dois pelo menos. Calçados eu tenho nos dois, acessórios eu tenho nos dois. Mas eles são estruturas separadas. Eu obrigatoriamente tenho que seguir essa lógica? Não. Eu posso ter um departamento que chama acessórios. E aí dentro de acessórios eu vou quebrar em acessórios femininos e masculinos, acessórios de punho, roupa íntima, cacarecos, eletrônicos e assim por diante. Não só do tamanho da relevância, mas eu acho que é mais assim, qual é o tamanho do teu catálogo para esta categoria. Então se eu tiver poucas coisas, eu tenho poucos acessórios. Cara, acessórios tem que ser uma categoria pequenininha dentro de um departamento importante. Pô, eu tenho metade do meu mix de produto é acessórios. Então, pô, será que não faz sentido eu ter uma vertical pensando em acessórios? Se a gente for pensar na Apple, é um bom exemplo, eu tenho mais acessórios do que a opção de telefone. Eu tenho mais acessórios que a opção de notebook. Vai muito de qual é a importância que esses caras têm. Então, nesse exemplo aqui, departamento infantil, eu trato ele com uma estrutura diferente do que eu trato masculino e feminino. Porque se a gente parar para olhar proporcionalmente, eu tenho uma grande área de moda feminina nos grandes varejistas de moda, uma área relativamente grande masculina e uma área menor infantil. E aí dentro dessa área menor, eu tenho uma pulverização de itens muito maior do que nas outras duas categorias. Então eu vou tratar essas categorias de moda infantil, numa estrutura diferente das outras duas. Não é porque é mais ou menos importante. É porque se eu for fazer da mesma forma que eu estou falando no adulto, talvez eu tenha uma navegação pobre para o usuário. Eu vou ter produtos dentro da categoria infantil que atende tanto menino quanto menina. Se a gente estiver falando de um macacão branco, atende tanto bebê menino quanto menina. Se eu estiver falando de uma camisetinha básica, atende tanto criança menino quanto a menina. Então eu deixo de separar, tratar ele como um gênero e trato como uma faixa etária. Deixo de ter uma categoria que chama blusa, vestido e assim por diante, e vou tratar um vestuário que atende os dois. Porque eu posso ter acessório, vestuário ou algum outro tipo de produto subdividido. E aí, eu vou trabalhar a minha visão de atributo. Então, o que é o atributo? São os critérios que eu posso agrupar ou filtrar um produto. Status, ou ciclo de vida do produto, é um atributo que eu posso usar no meu catálogo. Então, ele é lançamento, ele é mais vendido, ele é outlet. Qual que é o ciclo de vida desse produto? Ele é um especial, ele é uma data, ele está dentro de uma coleção sazonal. Eu posso usar o atributo como um critério de coleção.
para agrupar o produto e mostrar para o consumidor um grupo de produtos específicos. Cores é outro atributo que eu posso trabalhar. E a grande vantagem de organizar a informação antes de começar a jogar na VTEX, eu defino quais são os atributos que vão estar associados às respectivas categorias do departamento da minha loja. Se eu tenho um departamento masculino e um departamento feminino, o atributo gênero não se aplica para departamento masculino e feminino, porque eu estou sendo redundante na informação. Não faz sentido eu, dentro de um departamento masculino, eu fazer filtro por roupa masculina. Eu já estou dentro do departamento masculino. Já tamanho é universal. Já cores, os status de cores, status e cor do produto, é universal. O que é universal? Um lançamento é lançamento independente da categoria que ele fizer parte. Infantil, adulto, masculino ou feminino. O branco é branco independente da categoria de produto que eu tiver. O verde é verde independente da categoria que eu tiver. Pô, e por que tamanho eu trato como atributo específico? Porque roupa masculina tem um tamanho. Dentro de roupa masculina, camisa é de um padrão, um tamanho. Camiseta e bermuda é outro padrão. Calça jeans é outro padrão. E calçado é outro padrão. Enquanto eu compro camiseta no tamanho PMG e GG, camisa eu compro tamanho de 1 a 7, de 1 a 5. Calça eu compro de 2 em 2 números, de 42 a 52 no masculino, ou de 36 a 46 no feminino. Então o padrão, apesar de ser um atributo universal, um atributo que se aplica para todo mundo, eu não posso tratar o mesmo atributo para as categorias diferentes, porque as demandas ou as informações são diferentes. As variáveis que agrupam esses produtos são diferentes. Acessório, na sua grande maioria, é tamanho único. Então é legal a gente entender essa estrutura, é legal a gente desenhar ter essa visão, para quando a gente for pensar na VTEX, trabalhar na VTEX, eu defino em quais níveis, ou de que forma eu vou tratar departamento e categoria, de que forma eu vou agrupar produto por departamento e categoria, e em que nível a informação tem que ser replicada. A VTEX trabalha muito bem a questão da hierarquia das categorias. Se eu cadastrar numa categoria raiz, um atributo ou uma regra, esse atributo e essa regra vai replicar no efeito cascata para todo mundo que estiver debaixo dela. Então, beleza. Atributo cor não é um atributo universal que funciona para todo mundo? De um modo geral, eu consigo usar todas as cores em todas as categorias? O atributo status, lançamento mais vendido, outlet, eu não consigo aplicar dentro de uma mesma estrutura de categoria? Então, esses são atributos que faz sentido eu cadastrar na raiz da loja. Porque todas as categorias, independente se é roupa masculino, roupa feminina, ou infantil, ou calçado, cor e ciclo de vida, está presente em todas elas. Certo? Já gênero é um atributo específico da categoria infantil. Então eu não posso pôr esse cara na raiz. Porque se eu colocar esse cara na raiz, departamento masculino e departamento feminino, também terei que informar gênero nessas categorias. Ou também passa a ser uma variável que fica disponível na minha categoria masculino e feminino. No comecinho do ano, eu fiz um projeto de revisão de cadastro por um site americano de arma de fogo. Quem subiu o site foi o primeiro projeto do cara na VTEX, foi lá nos Estados Unidos, uma agência que pegou a estrutura que ele estava acostumado com uma outra plataforma e tentou trazer a mesma lógica para a VTEX e usou atributo para poder organizar os produtos. Aí tinha calibre, peso da munição, comprimento do cano da arma, cor da roupa, tamanho do calçado, tudo na raiz da loja. Então a gente eram 85 ou 87 tipos de atributos diferentes associados à raiz da loja. Aí um belo dia, lá foi feito tudo manual.
Lá não tinha RP para importar. Lá o cara fez direto na VTEX, tratou tudo direto na VTEX. Aí um belo dia, sem querer, alguém flegou o tamanho 42 numa arma. Então você entrava lá na categoria carabina, por exemplo, tinha lá tamanho 42, ou 10 polegadas. Tamanho de calçado. Tinha uma arma que era verde, porque alguém, sem querer, flegou a cor verde. Então você tinha um monte de atributo que carregava em todas as categorias, carregava em todos os departamentos, e dificultava a navegação do usuário. Para um tipo de produto, para o Firearms, que era a categoria principal, era um atributo, para arma, para handgun era outro atributo, e para munição era um outro grupo de atributos. Então o nosso trabalho no comecinho do ano foi pegar esses 85 atributos, matar os que não faziam sentido e reorganizar os que faziam sentido para a gente ter a visão que a gente está tendo aqui agora. Tamanho, quando eu penso em tamanho de atributo, ele é um atributo que eu vou associar de duas formas. Eu não vou usar o tamanho, por exemplo, em vestuário. Eu não preciso associar tamanho a departamento infantil. Porque se eu estou separando calçado de confecção, então o padrão de medida para confecção é 2, 4, 6, 8, 10 anos, até 14. Aí vira infanto juvenil, passa CPMG e GG. Para calçado é 20, 22, 24, 26, 28, até 33 ou 32, que depois vira tamanho adulto. Então se eu estou separando a estrutura de calçado e vestuário, eu vou colocar um atributo tamanho dentro de vestuário, com os valores de 2, 4, 6, 8, e vou colocar um atributo de tamanho calçados de números diferentes. Eu preciso obrigatoriamente separar? A Dafit não separa, ela mistura tudo. Aí quando você busca lá Polo Lacoste, vem os tamanhos da Polo, vem tamanho de camisa masculina, vem tamanho de calçado, vem tamanho de calça. Aí você não sabe se o 48 ou 50 que está lá é o tamanho da Polo, ou do blazer da Polo, ou do blazer paletó da Lacoste. Tá fazendo sentido até agora? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o beabá do cadastro de árvore de VTEX. Eu vou para a VTEX agora. E aí o que a gente vai fazer? Todo mundo tem acesso ao admin VTEX de ontem, né? Vamos todo mundo entrar no ambiente VTEX? Você está quietinho? Você está prestando atenção? Vamos todo mundo cadastrar a árvore de categoria do departamento infantil. Então a gente vai fazer esse processo, cada um com o seu. O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um colocar a sigla de nome e sobrenome na frente do departamento. Então vai ser departamento infantil, -GS de Gustavo Santos. Seu nome? Priscila Rossi, então PR de Priscila Rossi, assim por diante. Vai fazer também, moderador? Ou você só vai moderar? Vou moderar, porque os alunos aqui acessar a aula. Como que você me Pessoal do online, na hora que acessar todo mundo, pede para dar um ok para a gente poder seguir com a... Você veio aqui para fazer X9 com a gente, né? Aqui, já vi aprender com você. Isso. Todo mundo aí no mesmo esquema? Pessoal do online? Oi?
Vilma tá pedindo para liberar o acesso dela. Aonde? Como que é o e-mail dela? É Wilma Cândido. Vilma com W? Não, UILMA Cândido, @gmail.com. Cândido@gmail.com. Pede para ela deslogar e tentar daqui a um minutinho. Todo mundo no mesmo esquema? Beleza. Vamos lá. Vamos criar primeiro o processo. Vamos em categorias. Vamos selecionar a árvore categorias, que é a raiz do site. Ó. Já estamos dentro, vamos selecionar categorias. Ele identifica que a gente está selecionando categorias. E vamos criar, clicar em ações. Incluir. Se o pessoal do online perdeu o ritmo, avisa o mais rápido possível para a gente não seguir a... Vamos ganhar um. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Vou selecionar categorias, ações, incluir. Você vai em categorias do catálogo. Então vamos aqui, catálogo, produtos, catálogo, categorias. Não produto SKU. Tá. Incluir. Onde aparece incluir? Então, eu vou em categorias. Vou selecionar categorias, clica nela. Tá vendo que na caixinha azul está escrito categorias? Sim. Clica em ações, vai abrir uma janela. O meu não aparece. O meu não apareceu ações. Você selecionou a categoria? Sim, aparece só teste de categoria. Vou também tem. Tá. Categoria. Perdeu. Por que eu preciso? O microfone da sala funciona, né? Pede para trazer o microfone de volta, porque se eu precisar ficar andando, eu tenho que ficar amarrado aqui. Mas tem um ambiente. Tá. Por que? Então vamos lá, que às vezes não ficou claro. Eu preciso selecionar categorias 2 vezes. Neste nosso exemplo, eu tenho que selecionar categorias 2 vezes. Porque eu tenho que ir dentro do catálogo em categorias, porque eu posso olhar produto, marca, etc. Aí dentro de categorias eu seleciono em qual categoria VTEX eu quero criar um novo elemento. Então eu vou selecionar categoria, ações, incluir. O que a gente está fazendo aqui tem no PowerPoint para seguir o passo a passo para depois olhar em casa. Como eu tenho problema com digitação, eu digito muito errado, eu vou deixar o PowerPoint escondido aqui, que daí depois eu não passo vergonha que vocês veem o erro de digitação em casa. A estrutura de cadastro da VTEX, ela me permite incluir as categorias, incluir os departamentos, incluir o que eu precisar. Então, nesse caso aqui, é um departamento de primeiro nível. Então, eu vou digitar lá o nome do departamento. Moda infantil, GS de Gustavo Santos. Logo abaixo, eu tenho uma estrutura, um campo que chama palavra substituta. O que isso significa? Todo mundo na mesma página? Não, beleza. Tipo, se você está familiarizado aqui hoje, você vai só... Você está de ouvinte hoje. Não, tô vendo a estrutura. Boa.
O que são as palavras substitutas? A VTEX permite, no cadastro de categoria, especificar variações do nome da categoria. Então, pô, quem consegue me dizer a grafia correta de azul Tiffany? Então, eu tenho um projeto, um projetinho VTEX que vende tecido para decoração. Aí, quando a gente foi fazer a migração da loja integrada para a VTEX, vamos fazer um estudo de palavra-chave para a gente poder escolher as palavras substitutas. A gente pegou 40 dias de navegação da loja, filtrou todos os termos de busca com digitação correta e erro de grafia, e a gente descobriu que as pessoas, os clientes daquela loja, conseguem escrever Tiffany, que é um tom de azul, de 14 formas diferentes, além da grafia correta. Vamos dar outro exemplo? Electrolux, que também é plataforma VTEX, a campanha de AdWords tinha mais clique em palavra Electrolux, sem o C, que é Electrolux, tinha mais busca e convertia melhor a palavra sem o C do que com o C. Então, se eu tiver uma loja de eletrodomésticos e vou ter uma categoria exclusiva para Electrolux, eu preciso considerar os erros de grafia do cara, por exemplo, que coloca Electrolux com Z no final, não com X, com o C, sem o X, azul Tiffany com PH, sem PH, com FNY e assim por diante. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai colocar lá infantil com U, ou infantil com O. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar em palavra substituta? Se eu colocar qualquer coisa, eu vou sujar o meu resultado de busca. Então, sempre que eu for trabalhar palavra substituta, seja para tradução de uma marca, seja para erro de grafia dessa marca, eu tenho que sempre buscar a palavra mais específica possível. Então, de preferência, trabalhar termos compostos. Então, por exemplo, na cor azul Tiffany, eu não coloco como termo substituto azul. Porque se eu colocar em azul em tudo que for variável de azul, a hora que o cara digitar azul, vem tudo. Eu não preciso ter palavra substituta. Mas se o usuário digitar azul Tiffany, eu quero que venha só o resultado de busca azul Tiffany como prioridade na busca. Fez sentido? Depois a gente repete aqui embaixo. Título da página. É importante a gente ter o título da página trazendo a mesma informação ou uma informação muito parecida do que a gente está usando no nome da página, no nome da categoria, desculpa. Eu não preciso concatenar aqui, por exemplo, o nome da loja. Vou pegar o exemplo da Casa Cor. Todas as categorias, todos os ambientes e todos os profissionais, tudo que a gente cadastrou na Casa Cor tinha lá nome, variável do que a gente estava criando, tracinho Casa Cor, variável que a gente estava criando, tracinho Casa Cor. Essa informação já vem do admin da VTEX. Essa informação já vem no sistema da VTEX. Eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Eu não preciso especificamente usar só o nome que eu tenho na categoria aqui, modo infantil. E no title page, ou no título da página, não ultrapassar 150 caracteres. Porque é o que o Google lê, é o que o Bing lê, é o que interessa para o buscador, é o que aparece para o usuário na maioria das vezes. Então, se a palavra importante, se eu estou falando lá de... Se a minha palavra mais importante é refrigerador ou geladeira, tem que estar dentro desses 50 caracteres e tem que estar no começo da categoria. Então, diversos refrigeradores e geladeiras. Então, primeiro refrigerador, geladeira, em diversos modelos, em diversas opções. Porque a informação mais importante tem que estar no começo do nome da categoria, tem que estar no começo no title page, tem que estar no começo da URL, por dois motivos. Para o Google entender a hierarquia que da esquerda para a direita é mais importante. E para quando eu estiver no resultado de busca, o termo que eu estiver buscando, refrigerador, por exemplo, ou geladeira, apareça para o usuário no resultado de busca. Preciso ser comercial no title page? Não. Isso a gente deixa para o meta description. Isso a gente deixa no produto.
é aqui embaixo, no meta description, que eu vou descrever o produto. Então aqui eu vou falar assim, compre, aí aqui a gente trata. Compre moda infantil GS em até, 6 vezes sem juros. Aproveite. Confira. Parcele, não fique de fora. Mas eu sempre trabalho o termo da categoria moda infantil logo nas primeiras palavras. Até 150, 160 caracteres o Google vai exibir para o cliente. Aí entra o conceito da leitura em F. Tudo que está em cima eu leio primeiro, o que está embaixo eu leio um pouquinho menos, o que está embaixo eu venho, e aí cada vez eu vou lendo menos até chegar num pedaço que eu não leio mais nada. Então, eu posso chamar uma categoria de catalisador, por exemplo, que é uma peça de carro, mas no título da página e no description eu chamar de escapamento. É o termo que todo mundo conhece. Esses dois campos, AdWords Remarketing Code e Lomadi Remarketing Code, são códigos que normalmente a agência de performance que está administrando a campanha do teu site vai te passar para facilitar o tagueamento dentro das campanhas de Google e Lomadi, para afiliados e remarketing. Aí uma pergunta. Categoria pai. Vocês estão muito quietos. Quem quer explicar o que é a categoria pai? Um de cada vez, calma. Sacanagem de não falar nada, né? Tava tudo animado ontem. Oi? Tava tudo animado. Ah, também com a Patrícia até eu ficava animado. Ela é muito mais charmosa que eu, vamos ser sinceros, vai. Nossa categoria árvore raiz é o que existe na VTEX hoje. Eu não tenho que fazer nada, correto? Departamento infantil. Ele está debaixo de alguma categoria? Ele herda algum tipo de informação de alguma categoria? Ou ele é a categoria raiz? Ou ele é o departamento que eu tenho dentro da minha loja? Então, no caso de departamento infantil, eu não tenho categoria pai, porque ele é a categoria pai. Quando a gente não seleciona a categoria pai, eu estou falando para a VTEX o seguinte, ó, este carinha está no primeiro nível de departamento da loja. Ele é um departamento. Então, este departamento eu vou deixar em branco. Depois eu tenho um negócio que chama categoria global VTEX. Qual é a diferença da categoria global VTEX e da categoria pai? Categoria pai, que seria departamento. Sim. Então como essa categoria que a gente está cadastrando agora, ela será um departamento, eu não preciso pôr um pai nela. Ela será o pai dos outros. No caso, se fosse uma subcategoria, eu teria que colocar. Vamos usar o conceito de família. Eu tenho um departamento que é o pai, uma categoria que é a mãe e uma subcategoria que é o filho. Só que na estrutura que a gente vai fazer o seguinte o departamento não tem pai, a categoria vai eleger como pai o departamento e a subcategoria vai eleger como pai a categoria. Nós vamos fazer os três níveis aqui. Era essa a dúvida, né? Eu esqueci a pergunta. Responde igual, de acústica. A categoria pai é departamento. Beleza. O que é a categoria global VTEX? Esse campo nasceu porque o Google, não sei te dizer quando e nem porquê, num determinado momento resolveu organizar os tipos de oferta do Google Shopping. Começou com o Google Shopping, hoje eu não sei se estende para outros canais de mídia, outras ferramentas de mídia deles, onde
onde eu vou falar para a VTEX o seguinte: todos os produtos que estiverem nesta categoria pertencem a uma categoria específica de produtos. Então, se a gente selecionar aqui, vamos clicar lá, selecionar a categoria Global VTEX. E eu quero moda. Vamos tentar buscar moda. Detalhe importante de usabilidade: eu não aperto Enter, eu clico na lupinha. E se eu apertar o Enter, ele não achou moda. É porque está em inglês. Campo retorno, categoria global, conteúdo. Está em inglês para todo mundo? Eu tenho português e mesmo assim não acho nada. Então, ele deveria ser a segunda categoria. Vamos procurar como apparel. A-P-P-A-R-E-L. Isso aqui. Ele achou 8 variações. Testa como vestuário. Moda e vestuário. Eu tenho lá roupa para gato, roupa para cachorro, roupa para cachorro de novo. Vestuário é de cachorro. Tem categoria de teste de apparel, mas não. Espera lá. O apparel apareceu tudo. É que você usou em inglês. Não. Mas achou o apparel ou não? Não sei. Aí eu tá aparecendo em inglês. Você tá aparecendo em inglês. E aí... Então digita apparel, app, no busca. Aqui no buscar, ó. Assim. Não. Aí clica na lupinha, porque senão você não vai deixar só a janelinha. Aí tem lá Boating Water Sport Apparel, Mocha Apparel aqui, Climbing Apparel, Cycling Apparel, Riding Apparel. Tem apparel pra cacete, mas não tem apparel no cantinho. Dentro de apparel e accessories tem clothing. Dentro de clothing tem baby and toddler clothing. Se colocar baby, Ele acha baby. ah, tem várias categorias. Aí tem bebê e recém-nascido. Outfits. Mas vamos pôr baby, vamos colocar apparel e accessories, que resolve. Para o nosso exemplo é o suficiente. Oi. Tá vendo? Em português veio como vestuário e acessórios. Pô, se fosse geladeira, estaria lá como eletrodoméstico. E se fosse televisão, estaria como TV eletrônica. E se fosse ferramenta, estaria como ferramenta. Se fosse ferramenta de jardim, tem um grupo de produtos para jardinagem. Todo mundo na mesma telinha até agora? Nesse ritmo a gente vai embora antes do intervalo, hein? Tá bom. Põe apparel em acessórios em inglês, clica nele e ele volta para essa telinha que a gente está aqui. Mas não foi em português, né? Oi? Não vou pôr em português. É porque ele está carregando em inglês de um lado e em português do outro. Eu tô em espanhol. Vocês podem mudar aqui o idioma, ó. Se quiser a gente põe todo mundo em inglês e olha uma tela todo mundo em inglês. Tanto faz. Tá do... Deixa tela é só a o mesma. nome do jogo. Em espanhol? Ah. Roupa e acessórios. Belezinha? Então tá. Seguinte. Eu tenho 4 caixinhas que eu posso selecionar aqui. Essas caixinhas, quando ou não ativar essas caixinhas, tem que estar alinhado com a agência que desenvolveu o meu site. Porque se eu flegar ela para aparecer no menu, categoria aparece no menu superior, é quando o meu layout considera a árvore de categorias da VTEX para montar o menu automaticamente. Então, normalmente, template padrão de lógica, aquele que você compra no Integrando-se, que ele é quase auto-implantável,
Essa opção de menu automático está flegado. Você cria uma categoria, ele aparece no menu. Você cria um departamento, aparece no menu. Você cria uma categoria, aparece no rover. Eu tenho que falar que esta categoria está ativa. Isso eu tenho que fazer. Pô, se eu não fizer, o que acontece? Todo produto que eu colocar debaixo dessa categoria, independente se ele tiver estoque, independente se ele tiver preço, se ele tiver com foto, se ele tiver pronto, tudo ativo, ele não vai ficar disponível na loja. Ah, mas a VTEX não carrega loja, categoria, produto. Ele carrega produto direto, mas eu estou falando que ele faz parte de uma família ou de uma categoria de produtos que tem que estar inativa. Se a categoria tem link ativo no site, eu também tenho que flegar. E se ela é um filtro de marca, o que é um filtro de marca? Quando eu vou usar ela como busca, eu vou tratar ela como um filtro de marca. Outra variável que a gente trata junto com o desenvolvedor de vocês. Porque eu posso ter uma categoria que chama Electrolux e posso ter a marca Electrolux. Eu tenho que entender qual é a hierarquia que eu vou dar para esse cara. Por padrão, a VTEX sempre trata marca, categoria, tem um critério, a gente pode até olhar no help depois. O score usado para ordenação. Depende do tamanho do seu catálogo. Eu posso ter um departamento que chama eletrodomésticos, uma categoria que chama geladeira, e aí dentro de categoria geladeiras, eu tenho as geladeiras da Electrolux, da Brastemp, da Consul, porque eu tenho muitas geladeiras Electrolux, Brastemp e Consul. Se a gente pensar no universo de eletrodomésticos, por exemplo, esse é diminuto. A loja da Electrolux inteira tinha 700 SKU, considerando geladeira, fogão, micro-ondas e todos os cacarecos de cozinha, cafeteira, filtro de aspirador de pó em si, é bem pequenininha a loja. Mas se eu for pensar na Dafit, por exemplo, se eu for pensar no Shop Together, o Shop Together, quando eu trabalhei lá, tinha quase 200 marcas. Falando só de marca, então imagina a quantidade de categoria que eu tenho. Então aí faz sentido eu ter uma categoria que chama Lacoste, dentro do departamento de moda masculina. Aí que peso eu dou para a categoria Lacoste? Quem eu trato como marca? A marca Lacoste ou a categoria Lacoste? Aí a própria agência te ajuda a desenhar essa estrutura no desenvolvimento. O que é o Score VTEX? Ou o Score, que é o campinho de baixo, usado para ordenação de busca. Um dos problemas conhecidos ou uma das limitações conhecidas que a plataforma tem é eu poder escolher quem aparece primeiro ou quem aparece depois dentro da VTEX. Tem um artigo que explica essa lógica do score. Então, eu posso falar assim, puxa, esta categoria para moda infantil tem score 9 ou 5. E aí, quando eu estiver fazendo uma busca de produtos, ele vai somar a pontuação da categoria com o score que eu selecionei para a categoria, com o score que eu selecionei para a marca, com o score que eu selecionei para o produto, e quem tiver mais pontuação ou quem tiver mais prioridade tende a aparecer na frente. É confuso, é difícil. Assim, é que tem VTEX na sala hoje, então não pode falar, não pode ser sincero, sabe? Aí ela chega amanhã no escritório, né? Mas ok, eu sei que tem online também, as duas estão aqui. Os caras do online eu não vou ver amanhã, elas eu vou. Aí eu fico no coworking lá no VTEX Hub. É confuso? É. Mas é uma forma que a VTEX encontrou para dentro do catálogo atual deles, eu consegui hierarquizar quem aparece na frente de quem. A gente pode, depois eu coloco o link do help para poder explicar esse critério. E aí eu vou escolher qual é o modelo, o modo de exibição da minha categoria. É outra variável que eu preciso alinhar. Eu vou tirar filtro de marca aqui, que a gente não vai usar como filtro de marca. É outra variável que eu tenho que alinhar com a minha agência. Se eu selecionar a Opsar é ótimo. Se eu selecionar a caixa de seleção Combo Box, ele vai carregar aquele menuzinho, igual a gente está olhando aqui, ó. Quando eu tiver produtos dentro dessa categoria com variação de tamanho, por exemplo. Se eu selecionar ícones com seleção Radio Box, para cada tamanho de produto, eu vou ter um botãozinho comprar diferente. Se eu selecionar segue especificação de SKU, ele carrega o layout que a agência desenhou.
melhor cenário? Depende do que você está vendendo. Depende do que você está vendendo. De um modo geral, as agências costumam usar o modelo segue definição e especificação de SKU, porque o front trata a especificação de SKU diferente para cada variável de produto. Então eu desenvolvo um padrão, replico esse padrão para todo mundo. Fala lá. Um cliente que tem uma loja... Você é agência? Ele está abrindo uma outra loja com outro nome, só que vai ser a mesma política comercial, os mesmos produtos. E aí tem um caso que é esse, o modo de exibição nas duas lojas vai ser diferente. Aí nesse caso a gente tem que usar a definição e especificação do SKU. Vou dar um exemplo prático. É que eu não posso abrir porque é ambiente fechado para funcionário. A Bosch a Bosch compra VIP Bosch, que é para venda para funcionário, para a categoria de brocas e acessórios e os cacarecos, que é muita variação de tamanho, ela usa Radio Box. Então a broca 10 por 50 por 25, 10 por 50 por 30, 10 por 50 por 10, por assim por diante, ele carrega um monte de listinha de Radio Box para poder ter esse monte de tamanho. Já a furadeira, que é 110, 220 ou bivolt, ele usa, segue especificação de... Então na categoria ferramentas, segue especificação do layout de SKU. Na categoria acessórios, segue especificação de SKU. Na categoria brocas e soquetes, segue ícone de seleção Radio Box. Então é muito do qual é a estrutura que eu estou vendendo e como é que eu quero trabalhar. Puxa, eu vou vender ingresso. O ingresso, se eu fosse... Vai entrar tá no roadmap. A gente vai internalizar a venda de ingresso, por exemplo, dentro da VTEX. Então, na tela de compra de ingresso, eu vou trabalhar como um ícone de seleção, porque eu posso comprar ingresso da segunda à quinta, de quinta a domingo, de grupo de 10 pessoas, de grupo de 50 pessoas, de grupo de qualquer coisa que eu estiver querendo trabalhar. Então, dentro da loja comum, botãozinho que segue especificação do SKU. Dentro de ingresso, nós vamos usar a lista de SKU. Ter 2 accounts, você configura para os 2 accounts diferentes também da forma como você quiser, né? Do jeito que você quiser. Eu posso ter... Aí o que muda? Se na loja A, vamos chamar de loja azul e loja vermelha. Se na loja azul vai ser todo mundo segue especificação de SKU, todas as categorias que eu criar nesta loja segue especificação de SKU. Se eu for fazer é a mesma categoria? Acho que é a mesma categoria. Então, se for a mesma categoria, eu vou ter que usar segue especificação de SKU para todo mundo e tratar no front como é que vai aparecer de uma loja na outra. Se forem categorias diferentes, na categoria azul eu coloco como especificação de SKU e na categoria... Na loja vermelha eu coloco como Radio Box. Mas se for a mesma categoria, eu vou colocar a especificação e tratar no CSS, tratar lá no front da loja. Oi? Não. Pode. Aqui nós vamos usar essa especificação de SKU que é mais comum, tá? Pergunta da Samira. Como funciona esse desenho do que é departamento e o que é marca? É um estudo de mercado ou uma convenção de mercado? Não, depende do teu mix. Dentro de um departamento eu posso ter produto de diversas marcas. A marca é uma variável de produto. O departamento é uma variável de árvore de categoria. Ou de árvore de navegação. Aí, o que eu quero... deixa eu dar um exemplo. Eu não entendi a pergunta dela, mas para pegar o exemplo que eu dei de Electrolux. Para mim é mais importante se o cara digitar na busca lá Electrolux e a URL carregar minhaloja.com.br/Electrolux, é mais importante eu trazer esta categoria do que marca. Aí é a minha escolha de categoria, a minha escolha de navegação. Não é nenhuma convenção de mercado e nenhuma pesquisa de mercado. Se ela quiser refazer, se não era essa a resposta, ela quiser refazer a pergunta, a gente volta no tema. É que pelo que eu entendi, é essa a pergunta. Todo mundo na minha página? Vamos salvar a categoria? Completar, ela falou que é isso mesmo. Ela perguntou se esse segue especificações seria default para desenvolvimento. Então, de um modo geral, a maioria das agências costumam trabalhar no layout usando segue, definição e especificação de SKU. E aí, no layout, é tratado a forma que o seletor de SKU funciona. Vamos salvar a categoria? Beleza. Então, antes,
eu tinha lá categorias, uma categoria, test category, agora tenho duas, da RRD e da moda infantil GS. A RRD alguém fez, moda infantil GS foi eu que fiz. Vamos todo mundo fazer a nossa, que daí a categoria debaixo deste departamento, vocês que vão fazer. Pode ser? Vamos refrescar aqui. Ó. Moçada tá engajada aqui, ninguém pergunta nada, mas o pessoal tá participando. Podemos continuar? O que a gente vai fazer agora? Vamos montar no PowerPoint. Eu não vou montar essa estrutura? Então, dentro do meu PowerPoint, eu criei lá departamento infantil, GS, certo? O de vocês com a sigla de vocês. Vamos cadastrar agora, dentro de departamento GS, vestuário e calçado GS. Vocês conseguem? Quer tentar sozinho? Ou quer que eu faça o vestuário e vocês fazem calçado? Olha, ela tá preguiçosa, ela. Então, vamos lá. O que que muda? O que que muda do que a gente estava falando? Tem dois caminhos. Ainda na página de categorias, eu posso selecionar a categoria, clicar em ações e incluir. Aí, vamos prestar atenção numa coisinha aqui. Eu estou selecionando a categoria pai veio. Quando eu cliquei em categorias e incluir. Beleza. Então, vamos voltar mais uma telinha. Se eu selecionar a categoria moda infantil GS, está aqui selecionada moda infantil GS. Nenhuma repete, né? Qual que repete? Não repete mais. GS e CS. Beleza. Sou eu e você. Tá bom. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Estou selecionando a categoria 10 moda infantil GS, botãozinho ações. Vou incluir. Qual é a diferença? Ele já traz a categoria moda infantil GS como pai e ele já traz a categoria global VTEX que eu estou tratando para o meu departamento. Então, o departamento moda infantil será a categoria pai da nossa nova categoria. Então, eu vou chamar aqui de vestuário. Usa a sigla também, né? Usa. Então, eu posso, dentro de palavras substitutas, roupas infantis. Roupinhas de bebê. Roupas de criança. Eu usei variáveis diferentes do que eu tinha no departamento. Por que eu não uso as mesmas? Porque eu tenho que facilitar a vida para o usuário. Se o cara está procurando roupinha infantil, coloque em vestuário infantil, dentro de departamento infantil. Porque dentro do departamento tem acessório, dentro do departamento tem calçado, dentro do departamento tem brinquedo, tem outras categorias. Aí a gente repete o mesmo processo. Então, vestuário infantil.
Então, diversas roupinhas de criança. Nossa, que horrível. Você encontra em nossa loja. Confira. A Samira perguntou se tem como criar um slogan de categoria diferente do título escolhido. O quê? Slogan. Não dá. Slug. É o URL. Não dá. Ele vai trazer o nome da categoria. Ela perguntou, eu consigo ter uma URL diferente do que eu coloquei no título da categoria aqui em cima? Não, eu não consigo ter uma URL diferente. Como que ele trata os caracteres especiais? Ele ignora caractere especial na URL e vai ficar vestuário traço GS sem caractere especial. Só que aí tem uma dica de cadastro. Evitar caractere especial que possa impactar em layout. Arroba, e-comercial, barra, aspas. Esses caracteres não devem ser usados no nome da categoria. Porque isso, para dar erro de carregamento, é facinho. Então, simplifica. Então, se eu colocar vestuários, apparel and accessories, o E comum e o outro, não o E comercial. Posso usar o E comercial no título da página. Posso usar o E comercial na descrição, na meta description, que é onde vai para o front, mas não interfere na URL do site. Aqui no nome do site, simplifica. Os caracteres especiais também dá problema com o menu, com criação do menu. Né? Sim, porque aí é a construção do URL. O nome da categoria é o que vira o menu. Sim. Até hoje eu nunca usei esse nativo, justamente por isso, porque o pessoal evita para não dar problema. O que eu costumo viver é o seguinte: a gente monta o menu não necessariamente a partir da árvore que é igual está no nosso PowerPoint. Dá um exemplo prático aqui, ó. Esse cara é VTEX. Vou pagar os links dele aqui e não vamos comprar. Então eu tenho uma categoria aqui em cima que chama categoria... Nossa, detalhão de caixinha. Eu tenho uma categoria aqui em cima que chama tecidos para decoração, mas eu não tenho um departamento, necessariamente eu não tenho um departamento de tecidos para decoração. Se eu olhar dentro de tecido de festa infantil, eu tenho jacquard tradicional. Se eu olhar dentro de tecido para cortina, eu também tenho jacquard tradicional. Se eu olhar dentro de tecido para parede, eu também tenho jacquard tradicional. Não são categorias diferentes. É a mesma categoria porque é o mesmo grupo de produto numa navegação com aplicações diferentes. Então esse menu deu um trabalhão para construir, para a gente conseguir replicar 14 vezes jacquard tradicional de uma forma que funcionasse. Então aí a gente trata fora. Então o que eu estou acostumado é não usar o menu automático, porque a gente desenha... Qual que é o processo que a gente costuma fazer? A gente desenha a árvore de navegação e aí determina o que é filtro, o que é categoria e o que é resultado de busca. Beleza? Então eu vou considerar que a categoria está ativa e o menu com link ativo. Não vou trabalhar o score e vou seguir por padrão definição de especificação de SKU. Vamos todo mundo salvar? Agora faz calçado. Dentro de modo infantil GS, agora eu tenho uma categoria, dentro do departamento modo infantil GS, eu tenho uma categoria vestuário GS.
Vamos seguir a mesma lógica para os calçados GS, calçado e assim por diante. Faz aí, pessoal. Todo mundo fez? Olha o que eu fiz diferente. Tá vendo que nas palavras substitutas, tudo eu relaciono as palavras substitutas calçados de criança, tênis infantil e sapatos infantis? Por que eu tenho que usar esse termo substituto composto aqui na loja? Porque assim, eu tenho que priorizar. Se eu digitar só sapato, ao invés de calçado, quem eu trago? Sapato adulto ou sapato infantil? Então, sapato por sapato, eu vou buscar no adulto. Sapato infantil, eu vou colocar como palavra substituta sapato infantil, tênis infantil, dentro da categoria infantil. Podemos salvar? Então, a gente voltar aqui no PowerPoint. Eu já tenho o meu departamento de infantil cadastrado, e o meu departamento de vestuário, a minha categoria de vestuário e a minha categoria de calçados. Beleza? O que a gente vai fazer? Vai ficar repetitivo, é chato, mas a gente precisa popular o site com categoria para poder, na hora que fazer cadastro, testar diferentes atributos de produto. Então nós vamos cadastrar camiseta polo, shorts e calças dentro da categoria de vestuário infantil. Pode seguir o jogo. Uma categoria de camiseta e polo, uma subcategoria de camiseta e polo e uma subcategoria de short e calça.
dentro da tua categoria de vestuário, dentro do departamento. Quando vocês fazem, eu vou pegar um café. Então tá aí? Quem que é ali? Ali. É daqui ou do online? Você quer? Quem é ali? Ali sou eu. Você tá fazendo junto com a Sandy ou não tá conseguindo fazer? Não, eu fiz um pedaço com a Cindy e eu parei pra ver uma descrição. Quero fazer mesmo.
Todo mundo fez? Tranquilo? Eu não sei como é que está o front da loja, mas eu acho que todo mundo fez como eu fiz, de não pregar para a categoria aparecer no menu da loja, correto? Então a nossa categoria, nenhuma das nossas categorias aparecem no menu principal. O que a gente vai fazer agora? Então eu vou selecionar a categoria que a gente criou lá na nossa primeira raiz, vou clicar, conferir que eu estou em modo infantil, vou clicar em ações e vou clicar em alterar. Dentro de alterar, eu vou selecionar categoria aparece no menu superior. Eu faço na minha, vocês fazem na de vocês. Olha uma coisa que é diferente do que estava aquela hora. Ele aqui embaixo trouxe para a gente as categorias filhas dentro dessa estrutura. Então, dentro dessa estrutura eu tenho vestuário GS, calçados GS e um tênis de corrida que eu criei de propósito para a gente poder fazer uma alteraçãozinha nela. Clico em salvar, vai ter o cache aí que é de uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, a gente volta depois do intervalo e vê se o menu funcionou lá. Beleza? Então eu vou abrir minha moda infantil GS aqui, ó. Puxa! Eu criei uma categoria que chama tênis de corrida. Dentro da nossa lógica de produtos. Tênis de corrida deveria estar debaixo de qual estrutura? Em qual? Boa. Não é moda infantil, mas pertence ao subgrupo calçados. Então eu vou selecionar tênis de corrida, vou alterar, vou selecionar a categoria moda infantil, tá vendo aqui, ó? Eu vou selecionar a categoria e aí ele traz a árvore de categorias da minha loja. Vou abrir lá a categoria GS. Cadê GS? Aí. Não, SS. GS embaixo. Não, que é o móveis infantis e não usa barreira. Aqui. Vou colocar dentro de calçado e vou salvar. Modo infantil não, selecionar a categoria. Opa, sim. Calçado, dentro de calçado, tênis de corrida. Beleza? Então, se eu for navegar, modo infantil, colocar lá no URL, minhaloja.com.br, /modo infantil, /modo infantil GS, /calçado GS, /tênis de corrida, vai trazer todos os produtos que a gente tem dentro da categoria tênis de corrida. Se eu fizer esse teste agora, ele vai dar página com busca vazia. Porque a estrutura lógica de categoria, produto, marca da VTEX, e eu acho que não só da VTEX, toda a estrutura de navegação da maioria das plataformas trata isso como um resultado de busca. Eu vou buscar todos os produtos que estão dentro da categoria, da subcategoria tênis de corrida, assim por diante. Beleza? Uma coisa que é importante a gente entender aqui, se eu selecionar modo infantil, por exemplo, ou selecionar tênis de corrida, quando eu tenho muitas categorias de produtos, ou tenho um sortimento de catálogo muito amplo, eu posso trabalhar com um conceito de categorias similares. Então eu posso ter lá, puxa, escapamento de carro e escapamento de moto, tratar tudo como escapamento, mas em categorias distintas. Então eu vou falar que esses caras também vão agrupar outras categorias que necessariamente não precisam existir. A gente pode buscar o help depois e tentar achar um exemplo que funcione, que faça sentido para o nosso exemplo. Então eu posso ter, por exemplo, é que com tecido, como era muita variável, a gente acabou não usando categoria similar. Até o final da aula eu penso no exemplo e trago o exemplo de categoria similar.
Beleza até agora? O que eu fiz? O que a gente fez até agora? Montou nossa árvore, não montou? Beleza. O que mais eu preciso ter na minha árvore de navegação para poder organizar minha loja? O que está faltando agora? Pessoal do online da Vetex Rio. Tá não perguntando nada até agora. Ó, tudo quietinho, tá vendo? A colega que perguntou do slug lá. Samia. Oi? Samira. O que falta, gente? Tá na tela a resposta. Vou botar mais uma tela. O que falta no nosso cadastro? Atributos, muito bem. Então, beleza. Se eu fosse criar os atributos, não, a gente vai criar os atributos. Eu sou ruim com verbo. Sou ruim com verbo e divisão com mais de um número na chave. Você dividir por 2, 4, 6 ou 8. Por 10 já fica mais complicado. Aonde eu preciso... Qual é o processo para cadastrar um atributo? É só ir cadastrando um atributo? Ou tem uma linha lógica? Se a gente pensar nesse desenho aqui, ó. Se a gente pensar nesse desenho aqui, eu não tenho agrupamentos de atributos diferentes. Então eu posso chamar, por exemplo, cor e ciclo de vida, ou cor e status, ou cor e sugestão de uso, como atributo universal. Então cor, o status do produto, se é lançamento, outlet ou mais vendidos. Dica de uso, se é social, se é comercial, se é casual. Também é um atributo universal. Se ele faz parte de algum tipo de coleção especial. Então todos os atributos gerais do produto, relacionados ao produto, eu posso agrupar eles dentro de um grupo. Eu preciso agrupar esse cara, eu preciso separar esses grupos, porque eu posso associar grupos diferentes ou atributos diferentes dentro de uma mesma lógica de informação. Então, qual é o processo seguinte? Nós vamos dentro da árvore raiz, cadastrar atributo de status e cor. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar categorias. Por que eu vou selecionar categorias? O meu atributo universal, como o próprio nome diz, não funciona para todo mundo? Para a loja inteira? Então eu tenho que cadastrar o grupo de atributos neste cara, se bem que o grupo de atributos funciona para todo mundo, para eu colocar os atributos dentro deste cara. Então eu selecionei a categoria, tá a categoria selecionada aqui na caixinha azul, vou em ações, grupo. Vamos clicar em grupo.